Olá, mamãe. Meu nome é Ilana. Eu sou consultora do sono e hoje eu vou contar pra você sobre 8 mitos, e você com certeza já deve ter ouvido algum deles, sobre o sono de bebês e crianças. Então, o mito número 1 é: bebê que toma fórmula dorme a noite inteira. Tô cansada de ouvir esse e não. Bebê que toma fórmula, ele pode dormir a noite inteira, mas a fórmula não vai fazer ele dormir a noite inteira. Isso vem de um outro mito que acredita que os bebês acordam só porque sentem fome, né? E até às vezes que também crianças, né? Mas não, os bebês não acordam só por fome. Sim, tem bebês que acordam por fome, principalmente até uma certa idade, que vai variar de criança para criança, depende de N fatores, né? Se ele precisa ou não se alimentar durante a noite. Mas não é o único motivo pelo que o bebê acorda durante a noite. E às vezes a mamadeira, inclusive é uma associação do sono, já falei num vídeo sobre a associação do sono, né? E às vezes a mamadeira vai ser uma associação do sono, ou às vezes vai substituir mamar pela mamadeira, uma associação pela outra, e não vai resolver seu problema. E muitas vezes, infelizmente, as mães ouvem essa dica e acham que vai resolver o problema delas. E às vezes ela não queria dar fórmula, mas ela acaba dando fórmula para resolver esse problema. E não tem nenhum problema em dar fórmula se tem indicação para o seu bebê, ou se você quer dar fórmula por algum motivo que não cabe a ninguém além de você, se você optou por isso. É, mas não é uma solução para que o seu neném consiga dormir melhor, para que ele consiga ter uma noite, muito bem, uma noite completa de sono, tá? Então tem que ter muito em mente que os despertares não são causados só pela fome, né? Sim, alguns despertares, dependendo da idade, são causados pela fome, mas não são todos os despertares. Então, às vezes você tá simplesmente trocando uma associação que é o mamar por outra que vai ser a mamadeira. E se você não consertar outros problemas de rotina e de associações, não vai ter nenhum resultado essa troca, e que infelizmente muitas vezes é feito sem realmente a mãe querer aquilo, né? Então realmente esse é um mito muito comum e é muito importante saber sobre ele, que não vai ser isso que vai resolver seus problemas. O mito número 2 é: deixe seu bebê cansado e faça ele dormir mais tarde, que assim ele vai dormir a noite inteira. Não. Pular soneca, deixar o bebê exausto, isso vai fazer o oposto de seu bebê dormir a noite inteira. Isso vai fazer com que seu bebê durma pior. As sonecas durante o dia, até às vezes tem crianças que fazem soneca até os 5 anos, e precisam dessa soneca. Uma idade média que as crianças param com a soneca é 3 anos. E elas são essenciais para que seu bebê tenha um sono de qualidade à noite, ao contrário desse mito, né? Você você segurar e você evitar de fazer as sonecas achando que isso vai melhorar o sono do seu neném à noite. Achar que esse é o problema pelo qual, meu filho tá dormindo muito de manhã, então ele deve estar dormindo pior à noite. Sim, as sonecas, você não pode deixar uma criança dormir 5, 6 horas durante o dia, quando é maior, e eu vou falar em outro vídeo sobre realmente o tempo das sonecas, mas você não deixar, você segurar um neném que tá cansado, você só vai te atrapalhar durante a noite, vai fazer com que o sono dele seja de uma pior qualidade, você vai ter muito mais dificuldade de botar essa criança para dormir, por causa do efeito vulcânico também, e realmente não é de longe uma solução para o problema, e pelo contrário, você está criando um outro problema. As sonecas são essenciais, fazer sonecas dentro das janelas do sono são essenciais, e também você segurar um neném na noite, botar ele para dormir mais tarde, porque você acha que ele vai dormir melhor. Não, você tem que seguir as janelas do sono.
que também eu vou falar em outro vídeo sobre isso. Mas você segue as janelas do sono, bota o bebê direito para dormir durante o dia, ou a criança, dependendo da quantidade de sonecas que aquela criança ou aquele bebê precisam. E respeitar o horário dela dormir, não deixar ela passar do ponto. Um bebê que passa do ponto, cara, você não vai conseguir botar pra dormir, não vai ter o que acalme ele. E também não tem aprendizado. Se você tá ensinando o bebê a dormir, ele não tem aprendizado. Pensa em adultos, você tá exausto, você não vai conseguir aprender nada. Então, realmente é muito importante ter as sonecas direitinho, e não passar da hora do neném dormir também, pro sono da noite. Mito número 3. Nunca acorde um bebê dormindo. É um mito, com certeza. Eu falei sobre a importância das sonecas, tá? Mas uma soneca que às vezes é muito longa, às vezes uma soneca muito longa antes da hora de dormir, podem sim atrapalhar a noite do sono do neném. Óbvio que isso depende da idade, né? E de outros fatores, mas sim pode afetar o sono da noite. Você pode estar, vamos dizer, o neném tem um número X, o neném, a criança, ele tem um número X de horas que ele precisa dormir durante o dia. Se ele tá fazendo bastante horas durante o dia, ele vai estar diminuindo aquelas horas durante a noite. A gente quer chegar numa noite ideal que o neném durma cerca de 11 a 12 horas. Então, se uma criança ou um bebê dormir 8 horas durante o dia, você tá tirando esse sono da noite. E sim, pode acabar prejudicando, tá? O sono da noite. As sonecas podem acabar prejudicando. E o sono da noite é mais importante do que as sonecas, tá? A gente não quer prejudicar o sono da noite. Não que as sonecas não sejam importantes, tem uma importância muito grande, mas a gente sempre dá preferência pro sono da noite. Então, se tem alguma coisa que pode estar atrapalhando, que tem a ver com os horários, que o neném tá fazendo uma soneca muito grande, ou ele faz uma soneca muito grande antes de dormir, e isso acaba fazendo com que ele vai dormir muito tarde, a gente também vai querer terminar essa soneca, porque é bom que o neném e a criança, eles durmam até um certo horário. Então é realmente um mito. E não só isso. É muito importante que o neném acorde também. Não precisa ser assim, todo dia naquele horário, mas tem que ser num certo limite. Tem que ter um certo limite. 15 minutos pra cá, 15 minutos pra lá. Às vezes meia hora, dependendo. Então, se o neném tá dormindo muito durante a manhã, se você quer manter uma rotina saudável, uma rotina razoável para criança, sim, é importante acordar também ele de manhã para começar o dia. E não só isso, às vezes também um neném que tá fazendo uma soneca muito grande, um neném pequeno, se ele começa a fazer uma soneca muito grande e comer menos durante o dia, ele vai acabar querendo comer mais durante a noite, né? Então tem alguns fatores pelos quais a gente sim acorda o neném. Então, sim, é um mito. Tem casos que se acorda um neném dormindo, mas durante a noite, não, né? Acho que ninguém quer acordar um bebê durante a noite que tá dormindo. Mito número 4. As sonecas devem ser feitas no claro e o sono da noite que deve ser feito no escuro. Mito. É muito conhecido esse mito, né? Acho que é também um dos mais conhecidos. E não, todo ser humano dorme melhor no escuro, tá? Ah, mas tem a questão de confundir o dia com a noite. Normalmente isso acontece com bebês bem pequenos, tá? É também assunto para outro vídeo, por que isso acontece. Não vou entrar nisso agora. Mas com bebês maiores já diminui o risco. Mas também o outro mito que eu falei, o anterior que eu falei, que a gente sim tem casos que a gente termina a soneca, também evita isso, né? Porque você guarda os maiores, o sono mais essa alongação maior, né? Às vezes um bebê muito pequeno, ele dorme 5 horas durante a manhã, você tá, 5 horas numa soneca, você tá prejudicando às vezes sim o sono da noite, né? Mas quão escuro tem que estar? O bom tá tão escuro que você não consegue olhar a palma da mão. E tem realmente bebês e crianças que não conseguem dormir no claro, que realmente atrapalha muito eles. Normalmente bebês mais agitados. Se tiver um pouquinho de luz, já atrapalha. Eu sei, minha filha é uma dessas. E eu já tive uma cliente que ela falava, meu bebê não faz soneca.
Falei, não existe isso, o bebê faz soneca. Ela falou, não, essa criança não faz soneca, não adianta. Já tentei de tudo, já tô seguindo as janelas do sono certinho, tenho o horário, tenho a rotina, o ritual anterior à soneca. Tô há vários dias e nada resolveu. Perguntei, como tá o ambiente do quarto? Ah, tá com a janelinha, tá um pouquinho escuro, mas não tá 100% bem. Deixa breu. Vamos ver se essa criança não vai dormir. E realmente, a criança ficou breu e isso já realmente resolveu essa questão e a criança conseguiu fazer a soneca. Então, às vezes sim, a criança é muito ativa. Normalmente, bebê em uma certa idade que tá muito curioso. Então, se tiver uma luzinha, se ele conseguir ver alguma coisa, isso às vezes já é motivo para acabar com aquela soneca, tá? Então, sim, é um ambiente escurinho. E também o sono é melhor no ambiente escurinho, né? Então, sim, é um mito. Também nas sonecas devem ser feitas no escuro. Mito número 5. Quando o bebê tiver sono, ele vai dormir. Não precisa se preocupar com isso, de soneca, de hora de dormir, ritual do sono. Isso é baboseira, gente. Vamos deixar natural, o neném sabe. Ele vai dormir, se quiser dormir, dormiu. Se não quiser dormir, não dormiu. Não, gente, não. É importantíssimo. Mas é importante demais que nós, como pais, da mesma forma que a gente oferece comida, da mesma forma que a gente oferece carinho, da mesma forma que a gente oferece o banho, tudo a gente oferece. O neném não chega lá e vai tomar banho quando for a hora do banho. Da mesma forma que o neném não vai dormir a hora que estiver dormindo. Sim, tem casos que o neném desmaiou no chão de cansaço. E sim, se tem o seu filho ou filha de alguém que você conhece, você vê, que legal, esse neném, ele dorme sozinho, tá brincando no chão, quando tá com sono, dorme. Essa criança não tá dormindo um sono legal. Essa criança, como eu falei, ela desmaiou de exaustão, tá? Não podemos chegar nesse nível. É muito importante oferecer sonecas de acordo com a idade da criança, de acordo com as necessidades que ela tem. E oferecer dentro das janelas do sono. Não deixar chegar realmente no estado de exaustão. Não deixar chegar no efeito vulcânico. E também de noite. Não deixar muito tarde a criança dormir, tá? E realmente é muito, muito importante oferecer essas sonecas. Não esperar que naturalmente a criança vai dormir e não, dorme. Tem dias que dorme, tem dias que não dorme. Eu sigo o ritmo dela. Não é saudável para a criança. A criança precisa daquelas sonecas, a criança precisa daquele sono no horário razoável. Então vamos oferecer as sonecas, vamos oferecer o sono, tá? Não estamos falando que não tem como. Você não força a criança a dormir e você não consegue obrigar a criança a ter sono, né? Mas é uma coisa natural que vai acontecer normalmente dentro daquela janela do sono. E a única coisa que a gente tem que fazer é oferecer. Se tá dentro das sonecas, tá dentro das janelas do sono, a gente oferecer o sono da soneca ou da noite, a criança vai dormir. Então, e se às vezes você não oferecesse, ela não ia dormir. E ela ia ficar acordada mais tempo do que ela consegue. Se você pega um neném e deixa de 1 ano, mais ou menos, e deixa ele indo durante o dia, ele vai. Mas não quer dizer que isso é saudável, tá? Pular soneca nunca é bom. É óbvio que, como eu sempre digo, a rotina, sair da rotina faz parte, não tem problema, um dia ou outro, que a criança pulou uma soneca, mas isso não pode realmente ser o padrão. Mito número 6. Um belo dia, o meu filho vai passar a dormir a noite inteira sozinho. Não, tá bom? Esse belo dia pode chegar se for feita alguma intervenção por parte dos pais, tá? Mas, normalmente, crianças que depois dos 6 meses ainda apresentam problemas de sono, dificuldades em relação ao sono, não melhoram até realmente 6 anos se não for feita nenhuma intervenção por parte dos pais, tá? Tem crianças, tá bom, milagrosamente a criança passa a dormir bem sozinha, mas em geral não é o que acontece. Em geral, essa criança vai continuar tendo dificuldades e também, consequentemente, a qualidade do sono dos pais, ela vai começar, também vai continuar daquela forma. E vamos dizer que mesmo que fosse, tá bom? Mesmo que, sei lá, você vai chegar esse dia milagrosamente,
o sono, ele é uma necessidade básica do ser humano, tá? Tanto do neném quanto sua. Você vai esperar, você tá perdendo o sono de qualidade daquela criança. O sono é importantíssimo para o desenvolvimento da criança. A falta de sono tá ligada a N coisas, N problemas de saúde. Tanto para os pais, tá bom? Falta de sono para os pais, não só para a saúde dos pais, como para a vida deles em geral, atrapalha. E também para aquela criança não dorme bem, ela sim tá com essa questão, é uma questão que tem que ser levada em conta. Não dá para esperar que um dia vai melhorar. Você pode esperar, tá? Mas sim, a criança tá perdendo o sono de qualidade, que é importantíssimo para a qualidade de vida dela e para a saúde dela, para o desenvolvimento dela, tá bom? Então, não tem pra que esperar isso, tá? O primeiro ano da vida do neném é importantíssimo. Quanto ele aprende, quanto ele se desenvolve. E a falta de sono sim pode atrapalhar esse processo dele, esse primeiro ano dele. É mito achar que o primeiro ano da vida do neném não dorme bem. Não tem nada a ver. E também não, porque não dorme bem porque tem que comer de noite. Comer de noite não tem nada a ver com dormir bem. Aquela criança pode comer de noite quantas vezes forem necessárias e ainda ter um sono de qualidade, tá? Não são duas coisas que são necessariamente interligadas. Com certeza uma criança não precisa comer 10 vezes durante a noite, isso é claro. Mas mesmo que aquela criança, aquele neném de 4 meses ainda tá comendo de noite, não quer dizer que você não possa trabalhar para ele ter um sono de qualidade, mesmo que ele acorde algumas vezes para mamar. Uma coisa não exclui a outra, tá? Não precisa esperar uma certa idade para começar a trabalhar nos hábitos do sono do neném. Pode ser feito isso desde que ele nasceu e isso é muito, muito bom para a criança, tá? E também para os pais. A maternidade não tem que ser sinônimo de falta de sono. Você não precisa sobreviver à maternidade, você pode viver ela, né? É muito difícil realmente você aproveitar e você conseguir dar o melhor de si quando você tá numa falta de sono acumulada de meses e às vezes de anos, né? E isso realmente atrapalha a sua saúde e sua qualidade de vida e muitas vezes relacionamento dentro da família e até a sua relação com a própria criança, né? Então não tem pra que esperar. Não tem. E pra criança também, sempre focando na criança. Quanto é importante o sono, quanto é bom, quanto deve ser levado a sério, tá? Tive uma cliente de Portugal, e ela falou que foi na médica dela, na pediatra, e ela falou que o neném não estava dormindo, que ela estava muito preocupada, que ela estava vendo como estava afetando a qualidade do dia do neném e a saúde dele. A médica virou pra essa minha cliente e falou: o neném não quer dormir? Ele não precisa dormir esse neném. Se ele não quer, ele não vai dormir. Eu fiquei tão triste de ouvir isso, gente. É muito triste que um médico que com certeza sabe da importância do sono vire e fale isso pra uma pessoa que viu, que quer melhorar e que sabe que pode melhorar, tá bom? Dá pra melhorar o sono da criança e é bom melhorar e tem que ser melhorado, tem que ser levado a sério, assim como a alimentação da criança, tá bom? Sono não é menos importante do que a alimentação. Então, levar a sério essa questão do sono, melhorar, trabalhar pra melhorar essa questão do sono. E não esperar que esse belo dia maravilhoso vai chegar e a solução nem vai passar a dormir bem. Não vai chegar esse dia. Mito número 7. Deixar o neném ou a criança e aí ele vai dormir bem. Infelizmente, essa dica ela é dada muitas vezes a bebês que têm menos de 6 meses, que devem estar exclusivamente sendo amamentados ou na fórmula. Não podem nem beber água, quanto mais um chá, tá bom? Então é muito irresponsável da parte de quem tá dando essa dica, porque não pode tomar chá nessa idade, né? Antes dos 6 meses, como eu disse, tem que estar exclusivamente na fórmula ou só amamentada. Então, além de ser uma dica que não vai resolver seus problemas, ela é uma dica que
a princípio faz mal à saúde da criança, né? Então realmente é uma dica triste, assim, de ouvir. E agora vamos falar, a partir do momento que o bebê tem mais de 6 meses, tá? Já iniciou a introdução alimentar. Vai ajudar? Pode ser uma coisa legal de adicionar na rotina. Então, claro que se for um chá que a criança pode tomar, ou o bebê pode tomar, sempre consultar o pediatra, né? Não são todos os chás que a criança pode. Então, consultar quais que podem. E se você quiser adicionar isso dentro da rotina, do sono daquela criança, se você vê que sim, pode relaxar, ou você gosta dessa ideia, você pode acrescentar isso, né? Não vai assim atrapalhar, mas esperar que isso vai resolver o problema, que a criança vai dormir a noite inteira, porque vai estar mais calma. Isso não vai acontecer não, porque como a gente já falei algumas vezes, tem que trabalhar nas associações do sono, tem que trabalhar no ambiente que essa criança está dormindo, tem que trabalhar em N outros fatores que um chazinho não vai resolver, entendeu? Então é uma dica que parece milagrosa, né? Tem coisas que parecem milagrosas, gente. Não tem milagre nessa questão do sono. É uma coisa que tem que ser trabalhada com muito esforço para atingir um sono de qualidade, tá? Não tem milagre. Não vai ser de um dia pro outro que por causa de um chazinho que seu filho vai dormir a noite inteira. Se fosse assim, ninguém ia estar com nenhum problema de sono. E infelizmente a maioria dos pais sim tem bastante problema nesse assunto, tá? E essas dicas que parecem milagrosas não fazem milagre pra ninguém. Então não vai fazer o neném dormir a noite inteira. Pode auxiliar, pode ser bacana, pode te ajudar a relaxar, claro, se for tiver o ok do pediatra, se for depois dos 6 meses, né? Pode ser bacana, pode ajudar, pode ser legal, mas não vamos esperar que vai fazer milagre esse chá. Mito número 8. O neném vai se adaptar à rotina da família. Não. É claro, vamos deixar bem claro que sim, sair da rotina é uma coisa normal. Tudo bem se às vezes o neném vai pular uma soneca de vez em quando, vai dormir mais tarde. Isso é normal. A vida acontece, imprevistos acontecem, eventos imperdíveis acontecem, tá? Mas aquele neném, ele tem necessidades de sono, aquela criança tem necessidades de sono diferentes de um adulto. Da mesma forma que um recém-nascido come com muita frequência e que você não pode ignorar isso, porque é uma necessidade básica para ele, precisa se alimentar para viver, você não pode também ignorar as necessidades de sono da criança e esperar que isso não vai afetar a saúde dela e a qualidade de vida dela, tá? E esperar que também, então vou lá, vou sair, vou pular soneca e de noite ela vai dormir legal. Não, você também, se você escolhe não ter uma rotina estruturada e respeitar as necessidades de sono daquela criança também durante o dia, que existem muitas vezes até aos 5 anos, o neném faz soneca. Se você escolhe não respeitar, se você tem essa escolha por alguma outra motivo na sua vida, ou às vezes muitas vezes não consegue, tem que saber que sim vão ter consequências, tá? Se aquela criança não tá dormindo bem durante a noite, você vai ter que lidar com uma criança extremamente exausta na hora de dormir, não vai dormir bem aquela criança. E sim, vai ter consequências para você também, no final das contas. Então, tem que sim respeitar. Óbvio que a gente tenta adequar certas coisas, né? A gente não precisa. É óbvio que aquela criança vai entrar em certas coisas da rotina da família, que vai ter certas tradições, que vão ter coisas que você vai fazer com aquela criança. Também não tem que abrir mão da sua vida por causa da criança, mas sim tem muitas coisas que a gente vai ter que abdicar. Por exemplo, que tá na hora da soneca da criança, eu não tô em casa, é muito bom se programar para estar em casa na hora da soneca da criança, né? E sei lá, tô na rua, tá, vai ficar tarde, vai passar da hora da criança dormir. Também é muito importante se organizar para que aquela criança vá dormir num horário razoável à noite, né? Então, sem se planejar novamente, eu repito, não precisa ser
ficar doido da cabeça, parar de viver em função da soneca, viver em função do sono da criança. Você não precisa realmente chegar nessa situação, tá? Mas sim, tem que saber, a partir do momento que a gente tem crianças, ela tem outras necessidades, tem necessidades diferentes de um adulto, que devem ser respeitadas, tá? A gente deve oferecer esse sono de qualidade para a criança. Então, sim, se programar para aquela criança poder estar fazendo as sonecas, para aquela criança dormir no horário razoável, ter um ambiente tranquilo na hora de dormir e não esperar que vai seguir o ritmo da família e é isso aí, vai dar tudo certo. Não, gente, tem que realmente respeitar a criança, que tem necessidades diferentes que a gente, né? Então, acho que faz parte, né, da vida dos pais a gente entender que crianças são diferentes de adultos, né? Então é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Dê um like se você gostou. Compartilha com quem mais você acha que pode ajudar. De pessoas que você já viu que fazem esses mitos e acham que estão super ajudando o neném, mas na verdade não estão, tá? Compartilha. Me segue no Instagram, no Facebook e no YouTube, se inscreve, tá? E é isso, espero que tenha ajudado e a gente se vê no próximo vídeo. Uma boa noite de sono para todo mundo.